Oi, meu nome é Julia Gasque. Meu nome é Carolina Sembranelli. Nós somos psicólogas da Focus e hoje a gente veio falar de um tema muito interessante, muito importante, que é sobre suicídio. Inclusive, Júlia, você sabia que setembro é considerado Setembro Amarelo porque é o mês de campanha mundial de prevenção ao suicídio? Sim, a gente precisa falar sobre isso, né? Então a gente veio trazer alguns assuntos importantes para desmistificar algumas questões do suicídio, Os né? mitos e verdades. Isso. E aí, no nosso primeiro tema, eu queria saber sobre os adolescentes. Eu imagino que os adolescentes, por eles serem aquela fase de transição, são os que provavelmente mais cometem suicídio, não são? Não. Apesar do número de adolescentes que tentam suicídio ser o maior número, né, e ter crescido nos últimos 45 anos o número de jovens que se suicidam, o maior índice é entre os idosos. Idosos acima de 70 anos são a população que mais comete suicídio. Então a gente tem que ficar de olho, né? Principalmente nos idosos e nos adolescentes, né? Exatamente. Estar atentos a ambos. Né? Uma curiosidade que eu tenho, a gente fala muito de mulher, né? Mulher é um ser hormonal, cheio de oscilação, então deve ser o público que mais se mata, né? Que mais comete suicídio. Que mais comete suicídio. Não, também. Parecido com os jovens, né? Nessa mesma proporção, as mulheres são aquelas pessoas que mais tentam cometer o suicídio. Mas quem mais de fato consegue se suicidar são os homens. Eles são mais efetivos, digamos assim, quando eles tentam se matar, eles conseguem mais. Mas as tentativas são entre as mulheres, as maiores tentativas. Pode ser isso associado, né? A forma como as mulheres tentam e a forma como os homens tentam, isso. E as crianças, Carol? As crianças cometem suicídio? Não, né? Elas são tudo inocentes, elas nem devem pensar sobre isso. Olha, isso está sendo estudado por vários especialistas. Eles consideram que a criança, a partir de 8 anos, ela já comete suicídio. Né? Isso é um alerta para os pais, que fiquem atentos aos seus filhos, né? Porque a partir de 8 anos... Já pode cometer suicídio. Entendi. E até em relação a criança, adolescente, nós estamos falando de mulher, e o quanto, quando a pessoa, ela fala, né, de suicídio, ela fala que ela tem vontade de cessar a vida, de se matar, vou me matar. Vai, posta na rede social, né, eu não aguento mais essa vida, o quanto isso é considerado frescura? Você acha que é uma frescura? Olha, às vezes pode até ser, mas qualquer tipo de mensagem desse tipo sendo passada precisa ser analisada. Porque muitas vezes quando a pessoa pretende cometer suicídio, ela fala sobre isso. E falar que ela vai cometer suicídio é um pedido de ajuda. Então, por mais que ela esteja tentando chamar atenção de alguma forma, pode ser um chamar de atenção muito importante. Então a gente tem que prestar atenção a esse chamado, a gente tem que prestar atenção e não menosprezar. Exatamente. A mensagem. Mesmo que seja para chamar atenção, acho que não vai ser tão ruim assim, né? Você dá atenção para aquela pessoa, porque se ela tá fazendo motivo, ela tá precisando dessa atenção. Exatamente, então não vamos menosprezar. Sim. E aí, se a pessoa já tentou suicídio uma vez, então ela se livrou daquilo, ela não vai tentar de novo, né? Não, muito pelo contrário. Aí, as pessoas que já tentaram suicídio e não conseguiram, é considerado uma população de risco. De risco? Sim, assim como alguns transtornos, né, mentais, como esquizofrenia, bipolaridade, depressão. A pessoa que tenta suicídio, a criança, o adolescente, o jovem, ele se torna um indivíduo de risco. Então é verdade aquilo que eu vi, que depois do primeiro ano que a pessoa cometeu suicídio, 33% das pessoas tentam cometer de novo. Exatamente. Principalmente se não forem tratadas, né? Sim. É um ambiente, né? A gente fala, é o suicídio coletivo, o ambiente de suicídio coletivo. Se um tentou, vira uma massa de tentativa. E todo mundo tenta. Sim. E aí, sabe o que é curioso, Júlia? Que até hoje é muito difícil a gente falar de suicídio, né? Quando a gente fala suicídio, morte, né? Ainda é um tabu. O pessoal tem medo de falar suicídio e morte. E ainda assim, eu escuto muito das pessoas que a gente não deve falar de suicídio para não incentivar os jovens, as crianças, as pessoas a cometerem suicídio.
procede essa informação? Então esse nosso vídeo aqui vai fazer as pessoas se suicidarem. Então, para algumas pessoas alimenta o desejo. Não, na verdade o que a gente precisa fazer realmente, não só em setembro, né, que é a campanha do suicídio do Setembro Amarelo, mas em todo o resto dos meses do ano, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa saber o que está acontecendo, tentar escutar melhor as pessoas, qual é esse sofrimento que está acontecendo, né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? É o que a gente costuma conversar. Quando nós identificamos que algo existe, nós podemos identificá-los na ação. Isso, né? a gente pode, né, tentar ajuda de alguma forma, procurar um profissional, um medicamento, um grupo, alguma coisa que faça com que aquela pessoa que esteja em sofrimento não sofra tanto. Então é muito importante a gente sempre trazer esse assunto. Tem gente que fala assim, ai, meu amigo falou que vai se matar, então eu nem vou falar isso pra ele, vou tentar distanciar esse assunto, distrair ele, porque daí ele não vai pensar nisso. Não, é importante a gente querer entender o que leva, né, qual a motivação dele para que ele pense em pôr fim na própria vida. Exatamente. Né? E é importante também para que saibam que não estão sozinhos, né? As pessoas não estão sozinhas. Né? Quanto mais grupo afetivo, rede afetiva a pessoa tiver, quanto mais vínculos ela tiver, menos chance de cometer o suicídio ela tem. Bacana. E você me falou de um número, se alguém, no caso, pensa em relação a isso, qual é o número, Júlia? Agora, a partir do 1º de setembro, agora a gente está com a Central de Valorização da Vida, que é 188. Antigamente eles só atendiam pessoas que usavam drogas e tudo mais, mas agora eles também estão aptos a atender as pessoas que estão pensando em suicídio. Então, se for o seu caso, se você está assistindo esse vídeo por esse motivo, entre em contato, liga no 188, 24 horas, e eles estão aptos a procurar ajuda para as pessoas, né, orientar, fazer todo o possível. Ah, é bom saber, né? Bom saber desse número. Exatamente. Então, se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilha com seus amigos pra gente poder sempre falar mais sobre o tema. Se inscreve no nosso canal. Okay. Gente, valeu! É isso. Tchau!